Representantes de Oscar pressionam o clube chinês para conseguir a liberação dos documentos para enfim o Flamengo anunciar de forma oficial a contratação do meio-atacante brasileiro Oscar, no mais querido do Brasil. Vou falar também sobre a saída de Gabriel Batista, goleiro Gabriel Batista, que está sendo negociado neste momento com o clube português. Vou trazer todos os detalhes. Vou falar sobre o próximo jogo do Flamengo pela Copa Libertadores da América, semifinais, Flamengo e Vélez da Argentina. Inclusive o Clube de Regatas do Flamengo já divulgou as datas dos jogos de ida e de volta da próxima fase da Copa Libertadores da América. E por falar nesse jogo, o primeiro jogo, o jogo de ida que acontece lá na Argentina, pode acontecer de portões fechados. Eu vou explicar toda a situação para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo a saída de Pablo Mari do Arsenal da Inglaterra, que pode render aos cofres do mais querido Brasil mais de 10 milhões de reais. Flamengo e Atlético Paranaense neste próximo domingo. Vou trazer as últimas informações, venda de ingressos, tudo e muito mais. E também sobre a apresentação oficial do lateral direito Guilherme Varela, que inclusive chega por empréstimo, mas já tem gavetado aí um contrato até 2025 com o mais querido Brasil. Eu vou explicar toda a situação, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, eu já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar o like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já começo falando sobre a apresentação oficial que aconteceu na tarde desta quinta-feira. O novo reforço do Flamengo, Guilherme Varela, foi apresentado pelo Mengão Queridão e já está liberado para fazer a sua estreia neste próximo domingo. Lateral direito que foi contratado pelo Flamengo por empréstimo de 1 ano e tem um contrato engavetado até 2025. O que acontece? O Flamengo contratou o Guilherme Varela por empréstimo. O jogador fez valer o dispositivo da FIFA, suspendeu o contrato com o clube russo, com o Dinamo Moscou da Rússia, assinou o contrato com o Mengão Queridão, foi apresentado hoje, já está liberado para fazer a sua estreia, e o contrato de Varela por empréstimo de 1 ano, mas o Flamengo aí pode ter o jogador por mais tempo. Isso porque, a partir de janeiro, o jogador já pode assinar um pré-contrato com o Mengão Queridão, e aí então, em julho de 2023, quando se encerra o seu contrato com o clube russo, o jogador continua sendo jogador do mais querido do Brasil. Caso o Varela queira continuar no Mengão Queridão, é só assinar o pré-contrato. O Flamengo já deixou na mesa, olha só, a partir de janeiro, se você quiser aí, se tudo der certo aqui com a gente aqui, você continua, já tem um pré-contrato aqui já preparado para você dar aquela canetada e assinar até 2025. Assim como o Varela, Eric Pulgar também já pode fazer sua estreia com o manto sagrado. A expectativa é que os dois jogadores façam suas estreias neste próximo domingo diante do Atlético Paranaense. E por se falar no Atlético Paranaense, para esse jogo, o Flamengo já vendeu mais de 40 mil ingressos para o jogo do próximo domingo. Lembrando que esse jogo do próximo domingo é válido pelo Campeonato Brasileiro, 22ª rodada do Brasileirão. O Flamengo vem muito bem aí, né? Já há mais de um mês aí que o Flamengo não sofre uma derrota e vamos torcer aí para continuar sempre nesse patamar do mais querido Brasil. Mais de 40 mil ingressos já foram comercializados para o jogo do próximo domingo. Lembrando que os bilhetes que tinham sido vendidos apenas para sócios torcedores. Então promete aí casa cheia no próximo domingo, Flamengo e Atlético Paranaense pela 22ª rodada do Brasileirão, beleza? Vamos falar sobre o próximo jogo do Flamengo, desta vez pela Copa Libertadores da América. O Flamengo conheceu o seu adversário nas semifinais da Copa Libertadores da América. O Vélez Sarsfield da Argentina será o adversário do mais querido do Brasil. E para esse jogo o Flamengo já divulgou as datas dos jogos de ida e de volta. No dia 31 de agosto acontece o primeiro jogo. No próximo dia 31 agora acontece o primeiro jogo na Argentina. Já o segundo jogo e decisivo confronto entre as equipes está marcado para o dia 7 de setembro no Maracanã. Lembrando uma coisa aqui, o primeiro jogo que acontece na Argentina pode acontecer de portões fechados.
Isso porque aconteceu lá uma baderna entre o primeiro jogo que aconteceu entre o Vélez e o Talleres, que aconteceu na Argentina pelas quartas de final, o primeiro jogo. Foi uma baderna lá, parece que tinha jogador do Talleres infiltrado na torcida do Vélez, daí descobriram e começou um lixamento da torcida do Vélez lá nos torcedores do Talleres. E daí então a Conmebol deve aí punir o Talleres e esse jogo contra o Flamengo, o jogo de ida, acontecer com portões fechados. Ainda não está definida essa decisão da Conmebol, mas né, pode acontecer aí desse jogo acontecer com portões fechados, beleza? Vamos falar agora sobre o mercado da bola do mais querido Brasil e deixa eu começar falando sobre o ex-zagueiro do Flamengo, Pablo Mari, que fez um ano mágico, naquele ano mágico do mais querido Brasil, jogando pelo mais querido Brasil, com o técnico Jorge Jesus. Pablo Mari, que foi vendido para o Arsenal, que já rendeu aos cofres do mais querido Brasil 10 milhões de euros, e pode render mais 10 milhões de reais, mais de 10 milhões de reais, na verdade, hoje na cotação atual. O que acontece? Quando o Flamengo emprestou o Pablo Mari para o Arsenal, por empréstimo, o Arsenal pagou 4 milhões de euros no ato do empréstimo. Daí então, depois né, do final do empréstimo, o clube inglês comprou o Pablo Mari, exerceu a opção de compra e pagou mais 4 milhões de euros, totalizando 8 milhões de euros. E daí então existiam algumas metas em contrato. Caso o Pablo Mari batesse essas metas, o Flamengo receberia mais 2 milhões de euros. O que acontece? Pablo Mari conseguiu bater uma meta, que era chegar ao seu 20º jogo com a camisa do Arsenal. O Arsenal foi lá e pagou mais 2 milhões de euros ao Flamengo, totalizando 10 milhões de euros. Mas o Pablo Mari não conseguiu bater novamente a meta que estava em contrato. Caso já tivesse batido, o Flamengo não receberia nada pela venda agora do Pablo Mari para o Monza da Itália. O jogador está sendo negociado neste momento por empréstimo com uma obrigação de compra. Como o Pablo Mari ainda não bateu a meta, completou as metas pelo Arsenal, o Arsenal terá que repassar 40% da venda de Pablo Mari para o mais querido do Brasil. A princípio, o jogador está sendo negociado por empréstimo com o Monza da Itália, com obrigação de compra. E qual seria essa obrigação, Henrique? A obrigação de compra é o seguinte: se o clube, o Monza da Itália, conseguir permanecer na primeira divisão do clube italiano, o clube será obrigado a comprar o Pablo Mari por 5 milhões de euros. 40% desse valor será repassado para o Flamengo, que daria em torno de 2 milhões de euros para os cofres do mais querido Brasil, totalizando 10 milhões e 400 mil reais. E vamos torcer aí para que dê tudo certo. O negócio já está quase concretizado. Pablo Mari já é quase jogador do Monza da Itália por empréstimo, com essa obrigação de compra. E claro, se caso consiga aí permanecer na primeira divisão, o clube italiano será obrigado a comprar o jogador. E o jogador aí sendo vendido, o Arsenal repassa esse valor de 40% para o Mengão queridão, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a saída do goleiro Gabriel Batista para o Santa Clara de Portugal. Isso porque as negociações estão em fase final, Flamengo e Santa Clara, pelo goleiro Gabriel Batista. Gabriel Batista, que inclusive está emprestado ao Sampaio Correia. Flamengo emprestou, né, e posso dizer assim, livre, de graça, para o Sampaio Correia, foi emprestado. Daí então, na cláusula de empréstimo, caso aparecesse uma proposta para o jogador, o Flamengo pediria a liberação do jogador junto ao clube maranhense de imediato. E as informações que temos é que o Santa Clara já está batendo o martelo pela contratação do Gabriel Batista. E neste momento o Flamengo já está alinhando os últimos detalhes com o clube português para daí então comunicar e pedir a liberação do goleiro Gabriel Batista, que irá defender as cores do clube português. O jogador vai de graça para o clube português, mas o Flamengo fica aí com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, de 20% a 30% em uma venda futura. Caso em uma venda futura o jogador seja vendido, o Flamengo ficará aí com 20% a 30% da venda, do valor da venda do jogador. Lembrando que esse valor será dividido, tá? Dividido com o Audax, que também aí tem uma porcentagem do Gabriel Batista. Então vamos aguardar o que deve acontecer nas próximas horas, mas já está tudo quase muito certo aí para o Gabriel Batista deixar o Flamengo e defender as cores do clube português Santa Clara de Portugal, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação
da chegada de Oscar no Mais Querido Brasil, porque essa novela entre Oscar e Xangai Porte da China ainda não acabou. O Meia já tem tudo acertado com o Flamengo e espera apenas a devolução dos documentos por parte do time chinês para ser anunciado pelo Mais Querido Brasil. E de acordo com as informações do portal Goal, o staff de Oscar já tem a palavra do Xangai Porte que o atleta pode jogar no Flamengo até o final do ano. Em contrapartida, os chineses ainda não enviaram a documentação necessária para o acerto. Ainda segundo a publicação, os empresários do jogador pressionam a diretoria do clube chinês para enviarem a papelada o quanto antes, e daí então o Oscar ser anunciado pelo Mais Querido Brasil. Lembrando que a janela de transferências já se encerra na próxima segunda-feira, e se o Flamengo tivesse acesso neste momento aos documentos que precisa para então oficializar a chegada de Oscar, seria muito viável, porque segunda-feira já se encerra a janela de transferência. A CBF não trabalha aí, né, no sábado e domingo. Então assim, o Flamengo correria hoje e amanhã para poder então já deixar tudo certinho aí para o Oscar atuar pelo Mais Querido do Brasil. Mas vamos aguardar o que deve acontecer. Neste momento, a diretoria do clube chinês está sendo pressionada pelos representantes de Oscar para poder liberar o mais rápido possível a documentação para o Flamengo poder anunciar a contratação de Oscar, beleza? E é claro que a gente vai seguir focado em tudo, sempre em tudo que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil, para deixar você sempre muito bem informado. Muito obrigado pela sua companhia. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.